Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro de oração desta manhã. É muito bom rezar junto com você nesta sexta-feira. E a gente começa o nosso programa meditando com uma doutora da Igreja, Santa Catarina de Sena. Ela nos ensina o seguinte, que é obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta. É chamado de todo batizado fazer a diferença nesse mundo e por isso somos convidados a evangelizar, a exemplo dos discípulos do Senhor. Ser um devoto evangelizador, junto com a Associação Filhos do Pai Eterno, é estender a mão a muitos irmãos que precisam de amparo espiritual e material. Por isso, eu convido a fazer parte da nossa família de amor. Uma família que divulga a devoção ao Pai Eterno por meio da TV, das obras sociais, da construção da nova casa do Pai. Ligue agora no 62 3506 9800. Os nossos atendentes estão disponíveis para atender você e preencher o seu cadastro. Mensalmente você vai receber a carta do Padre Robson aí na sua casa. O seu cadastro também pode ser feito pelo nosso portal paieterno.com. E você que já é um associado e está com dificuldade de receber pelos correios a carta do Padre Robson, pode manter a sua doação em dia por meio do QR Code. É só abrir a câmera do seu celular e focar nesse código que está aparecendo aqui na sua tela. Você vai ser encaminhado para a página de doações do nosso portal. Lá você pode efetuar o seu pagamento por meio do boleto bancário ou do PayPal. Se ficar mais fácil para você a transferência bancária, os números das contas da AFIP estão aparecendo aqui. Você pode tirar uma foto e guardar esses dados no seu celular. Ou no nosso portal também, você encontra facilmente todas as informações. É só escolher o banco da sua preferência. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou Santander. Muito obrigado pelo seu sim, que Deus te abençoe. Você vai acompanhar neste programa de sexta-feira o Santo Café com o tema do meio ambiente e a encíclica Laudato Si. No Santo do Dia nós vamos conhecer São Bonifácio, bispo e mártir, apóstolo da Alemanha. Teremos ainda o Evangelho do Dia, em que Jesus ensina no templo, uma bênção especial para as famílias, clamando a restauração e a paz em nossos lares e a consagração ao Divino Pai Eterno. O nosso programa está só começando. Vamos interagir também com aqueles que estão acompanhando a nossa programação. Vanessa Lobo, um programa abençoado para todos nós. Um programa abençoado para você também que nos acompanha, querido devoto, querida devota do Pai Eterno. Você pode enviar as suas intenções, a sua mensagem durante a nossa programação para o facebook.com/TV Pai Eterno ou para o nosso Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. E lembramos que estamos ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, youtube.com/Pai Eterno. Eu aguardo a sua participação. Tá certo, e nesse momento a gente começa o nosso programa rezando, porque com oração nós podemos alcançar o coração de Deus. Rezar sempre resolve, e nessa dinâmica da certeza de que Deus acolhe o nosso pedido, o nosso agradecimento, é que eu convido você a abrir o seu coração para rezar, para sintonizar-se com a vontade de Deus. Vamos juntos, voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, rezar o nosso ato de contrição ao nosso Deus de amor. Meu Deus, porque sois infinitamente bom e vos amo de todo o meu coração, pesa-me de vos ter ofendido, e com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Pai eterno, dá-me um coração que deseje sempre fazer a vossa vontade.
Que meus pensamentos estejam voltados a vós e que minhas atitudes sejam inspiradas em seu Filho Jesus. Amém. Vamos pedir a luz e a força do Espírito Santo sobre a nossa vida? Abra a sua Bíblia no Evangelho de hoje, no livro de São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tomando a palavra, dizia Jesus, ensinando no templo: Como os escribas podem dizer que o Messias é filho de Davi? Foi o próprio Davi que disse, inspirado pelo Espírito Santo: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O título Filho de Davi, aplicado a Jesus Cristo, forma parte da medula do Evangelho. Na Anunciação, a Virgem Maria recebeu esta mensagem: Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Os pobres que pediam a cura a Jesus clamavam: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Na sua entrada solene em Jerusalém, Jesus foi aclamado: Bendito o Rei que vai começar o reino de Davi, nosso Pai. Mas Jesus não é só filho de Davi, senão também Senhor. Jesus o afirma solenemente ao citar o Salmo 110. Cita incompreensível para os judeus, pois resulta impossível que o filho de Davi seja senhor de seu pai. São Pedro, testemunha da ressurreição de Jesus, viu claramente que Jesus tinha sido constituído senhor de Davi, porque Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro ainda se conserva entre nós. A este Jesus, Deus o tem ressuscitado, e disso somos testemunha todos nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, descende de Davi quanto à carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos. Como diz São Paulo, tem se convertido no foco que atrai o coração de todos os homens, e assim, mediante a sua atração suave, exerce o seu senhorio entre todos os homens que se dirigem a ele com amor e com confiança. Jesus é o Senhor de Davi e de cada ser criado neste mundo. Acolhamos a sua pessoa em nosso coração, para que possamos também tomar parte de sua vida eterna, de sua ressurreição. Vamos agora rezar com a vida do santo do dia. Hoje rezamos a vida de São Bonifácio, bispo e mártir, apóstolo da Alemanha. São Bonifácio nasceu na Alemanha no ano de 675 e recebeu no batismo o nome de Wilfrido e, com o passar do tempo, sentindo o chamado, se tornou um monge beneditino. São Bonifácio era conhecido por seu coração sereno, porém, mesmo assim, sofria uma grande inquietação por conta do seu ardor missionário. Então decidiu apresentar-se ao Papa e recebeu a investidura de missionário. Neste período, Wilfrido
mudou o seu nome para Bonifácio, em memória ao mártir. São Bonifácio foi ordenado bispo e proporcionou um elo do cristianismo que nascia na Alemanha com Roma, assim como um trabalho de evangelização nos 4 cantos daquele país, através de mosteiros e dioceses que nasceram por sua iniciativa. O então bispo São Bonifácio era um homem conhecido por sua docilidade, firmeza, coragem, mas ao mesmo tempo timidez, além de muita ação e oração, presente sempre em seu apostolado. Porém, ele não estava contente apenas com o trabalho na Alemanha e decidiu partir para o norte da Europa, na região de Docking, onde recebeu um convite para celebrar o Crisma. Porém, Bonifácio, assim como outros cristãos, foram atacados por pagãos no ano de 754. Seu corpo foi sepultado na igreja do mosteiro de Fulda, que ainda hoje o conserva, pois em vida havia expressado essa vontade. Rezemos pedindo a intercessão deste grande apóstolo da Alemanha. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Bonifácio a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Bonifácio, rogai por nós. E Vanessa, é momento de darmos a conhecer as participações dos devotos que estão acompanhando o nosso programa nessa sexta. É verdade, padre. Temos aqui a Lucivânia Bentes, que pede por uma recuperação de uma pneumonia que ela está tratando. A Maria Gleide pede uma bênção para ela e para todos da sua família. A Rosa Ribeiro apresenta os seus filhos. A Neuza pede por toda a família Ferreira Santos e Lisboa. E a Beatriz Feitosa pede pela sua mãe Maria José dos Santos. A gente agradece a sua participação, lembrando que estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, onde você também pode deixar o seu comentário para o nosso programa do dia de hoje. Um país de dimensões continentais como o nosso, ao enfrentar uma pandemia, tem a sua realidade diferente em cada região. Nossa equipe conversou com um especialista que pontuou sobre essas disparidades no Brasil. Confira na reportagem. Somos necessitados de Deus e Ele quis necessitar-se de nós. Deus não é dependente de nossa oração, mas muito Ele se alegra quando, independente do momento, corremos em sua direção e nos colocamos em seu colo através de nossas orações. Neste tempo de pandemia, há aqueles que, desanimados, podem ter perdido a esperança e não estão se comunicando com Deus. Mas o que faz sentido mesmo é podermos nos lançar nos braços do Divino Pai Eterno, aquele que pode nos dar todo o aconchego e consolo. O arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, é quem nos explica que deste momento cercado de dor, podemos viver grandes experiências de fé. Eu acho que Deus é que está possibilitando esta grande movimentação oracional. Claro que Deus não quer a pandemia, não quer a doença, mas Deus sabe tirar do mal até o bem, faz dos filhos, das pedras do caminho, filhos de Abraão. Então Deus está dando uma grande oportunidade à humanidade inteira de rezar. Nós cristãos e outras pessoas de outros segmentos, né? Mas, sobretudo nós, o que a gente tem percebido é que o clima de oração, o número de oração, o interesse pela oração, a qualidade da oração, sem nenhuma dúvida, tem crescido muito, sensivelmente, neste tempo da pandemia. Dom Gil faz também uma breve comparação entre nossa respiração e nossa vida de oração. Eu acho que rezar é igual respirar. A gente não precisa aprender a respirar. A respiração vem naturalmente pela necessidade dos nossos pulmões. Então, assim também é a oração. Se a pessoa se coloca diante de Deus, se ela tem certeza que está diante de Deus,
A oração vem naturalmente, Deus a inspira. Não é questão de palavras, de formulações. A oração é uma relação, né? É claro que a palavra, até a formulação, a organização de uma oração, isso vem depois na vivência, no caminhar do dia a dia, no contato com as outras pessoas, com a comunidade, com a igreja. Nós vamos aprendendo a rezar melhor. Mas a oração, ela é uma coisa natural, uma respiração diante de Deus, né? E é também na oração que encontramos respostas e ouvimos a Deus. A oração não é apenas falar. Muitas vezes é ficar em silêncio diante de nosso Senhor. E quem tem o hábito de oração, certamente já tem também a experiência da escuta. Muitas vezes a gente fala, mas sente Jesus, nosso Senhor, falar na nossa mente, falar no nosso coração. E uma coisa que às vezes você não tinha imaginado antes da oração, ela pode vir como inspiração, na hora da oração, ou às vezes até depois. Mas Jesus nos fala e é preciso saber escutar. Partir para a ação e anunciar o reino de Jesus através dos meios de comunicação e com ações solidárias tem sido demonstrações marcantes da nossa fé e da nossa vida de oração neste tempo de pandemia. O número de paróquias que transmitem a missa, às vezes diária, às vezes dominical, é um número consolador, né? Nós fizemos um levantamento assim, en passant, de quantas paróquias estão transmitindo a missa dominical. Das 91 paróquias que temos, 57 responderam. Possivelmente algumas não chegaram a responder. E algumas paróquias são muito pequenas, às vezes ajuntam umas com as outras. Mas eu acho que 57 transmissões de missas diferentes é uma coisa que vale a pena, é um número considerável. E aí os padres procuram preparar bem, conhecer melhor as técnicas, né? Até agora, muito padre não ligava muito para a PASCO, não, a Pastoral da Comunicação, não. Agora estão correndo atrás. Dom Gil conta-nos também os exemplos de ações solidárias que estão acontecendo na Arquidiocese de Juiz de Fora. Depois, coisas bonitas assim, por exemplo, uma paróquia está fazendo máscaras, já fizeram não sei quantas mil máscaras, as costureiras da paróquia vão lá para um lugar com todo cuidado de distanciamento, mas fazem máscara para doar às pessoas e fazem, inclusive, máscaras com as técnicas próprias para atender os profissionais de saúde. Manda para os hospitais, para as casas de saúde. E estão fazendo isso todo dia, porque não pode trabalhar, está em casa parado, está trabalhando para o benefício dos outros. Uma outra paróquia fundou uma fabriqueta de sabonete para dar para os pobres da rua, para todo mundo que precisa, sabonete cheiroso, estão fazendo. A Sociedade de São Vicente, aqui na Arquidiocese, o Conselho Metropolitano, que é muito ligado a nós, arranjou um trailer para fazer banho para o povo da rua. Eles vão lá todo dia tomar banho, trocar roupa, arranjam roupa nova e dão álcool em gel para eles. Então, a população da rua tem este lugar para fazer o seu banho e tudo. E olha, muitas coisas bonitas. Além das cestas básicas, porque toda paróquia está fazendo coleta de cesta básica, não sei quantas mil cestas básicas estão sendo distribuídas aqui na cidade. Tudo isso através do trabalho litúrgico, do trabalho caritativo da paróquia e dos nossos paroquianos. Muito obrigado ao Tarek, muito obrigado a Dom Gil Antônio Moreira, bispo de Juiz de Fora, por essa bonita partilha sobre a nossa diversidade de iniciativas, principalmente nos meios de comunicação, nesse tempo que estamos vivendo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o Santo Café. Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente e a encíclica Laudato Si. O entrevistado será o Paulo Souza Neto, ambientalista. Na volta do intervalo, nós contamos com a sua audiência.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, a oportunidade de entrarmos na sua casa, no seu trabalho, aí junto com você e com os seus, para podermos comunicar boa notícia. E nesse momento do nosso segundo bloco, eu convido você para, junto com o nosso convidado, tomarmos o nosso Santo Café. Hoje eu tenho a alegria de acolher um irmão muito querido que estava meio sumido, né? Agora tem a oportunidade de reencontrar Paulo, que bênção para nós podermos nos encontrar aqui no programa Pai Eterno. Paulo Souza Neto, já conhecido de muita gente por conta do seu trabalho na área do meio ambiente. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história conosco, né, com os Redentoristas, é um irmão muito querido, mas também falar por onde é que você passou para poder lembrar da sua ligação com o meio ambiente. É uma alegria muito grande estar aqui, eu que sou um devoto do Pai Eterno, e no domingo celebramos o Pentecoste, que nos resgata essa força da criação. Eu fui seminarista, redentorista, fiz filosofia com os Redentoristas, depois fui fazer meu mestrado na UNB, em Brasília, fui secretário de Estado do Meio Ambiente, do município, e também trabalhei em Brasília nessa área ambiental, vinculada ao tema da sustentabilidade. E estou sempre por perto. Eu sou, na verdade, um apaixonado da mística franciscana e dos místicos da igreja, né? Teresa de Ávila, eu vi que ontem você leu um trechinho lindo dela. Sim. Teresa de Ávila, Mestre Eckhart, Elizabeth da Trindade, São João da Cruz. Ou seja, para mim o que me alimenta é essa mística que a gente celebra da criação. Agora, na sua experiência como ambientalista, como é que você acolheu a mensagem do Papa Francisco? Eu vi que você trouxe aí a encíclica, né? Como é que você acolheu a mensagem do Papa, a Laudato Si? Para mim, Padre Wellington, é o principal documento dos últimos 30 anos. Não tem nada mais precioso. Nós, cristãos, todos deveríamos ler com atenção, determos a ele, porque ele está dividido em 11 capítulos e cada um deles é uma pérola. Para mim, o Papa Francisco hoje é a principal figura. Claro, você vai dizer, Paulo, mas você é suspeito para falar com tudo isso pelo seu histórico. Sou, mas quem diz isso não sou eu, são as lideranças mundiais. É a presença do Papa chamando a atenção. Naquele documento ele estruturou uma fala, um discurso que devolve o elo perdido entre o homem e a natureza, que resgata a relação nossa com a criação divina. Portanto, e agora ele está chamando, este ano, tem um encontro chamado A Economia de Francisco e Clara, em Roma, para discutir economia, para dizer que nós precisamos associar a sustentabilidade com a qualidade de vida. Porque, como diz o Evangelho de João, que ele mesmo diz, no capítulo 10, versículo também 10, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, para mim, o Papa Francisco representa um novo diálogo, um diálogo com a humanidade, um diálogo com a qualidade de vida. Mas uma qualidade de, não é uma qualidade de vida qualquer, é uma vida integrada que resgata a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo.
Portanto, esse documento, que eu fiz questão de trazê-lo para mostrar a vocês, esse documento, ele resgata uma aliança quebrada entre o homem e a natureza, e nós precisamos, em homenagem ao São Francisco de Assis, o Laudato Si, o Louvado Sejas, não é? E nós precisamos reconstruir a casa comum. Como? Através da nossa ação. O Papa Francisco deu um pontapé. Agora tivemos essa bela iniciativa do Sínodo Panamazônico. Ali ele colocou o pé no chão dizendo, olha, é possível desenvolver a floresta, mas respeitando o ribeirinho, respeitando os povos tribais, respeitando aqueles que querem produzir. Ou seja, nós precisamos, e para mim esse documento traz isso de novo, resgatar a aliança quebrada entre o homem e a natureza. A gente pode dizer que com o Papa Francisco, e a partir desse documento, a Igreja passa a ocupar um espaço que, desde Francisco de Assis, ele estava clamando por uma presença de uma palavra espiritual e mais sensata, sem grandes interesses, mas buscando oferecer uma proposta que pudesse se encontrar com o desejo de toda a humanidade? Sim, eu acredito que você está dizendo uma coisa que eu escutei aqui também na TV, numa fala sobre uma exortação do Papa Francisco. Ou seja, e quando ele optou por esse nome, foi lindo demais. Para mim, foi um casamento belíssimo. E o Papa Francisco, e o curioso que domingo agora, passado, celebrando Pentecostes, e esse documento celebrou 5 anos. Sim. Foi em Pentecostes de 2015. Você tem toda a razão. Esse documento, ele dá uma nova direção para a sociedade. O Papa Francisco, do jeito dele, carinhoso, fraterno, vem dialogando com todos os chefes de estados, com a Europa, com a América Latina, com a Ásia, com os Estados Unidos, chamando atenção para a importância do servir, mas servir especialmente aqueles que mais precisam. E nós temos duas figuras que precisam ser resgatadas. São, de um lado, os pobres, de outro lado, a natureza. Ambos, um primeiro com uma forte concentração de renda, o segundo com uma destruição da natureza. Então, o Papa Francisco, para mim, com esse documento, ele promove um novo diálogo sobre desenvolvimento no mundo. Quem diz isso foi o presidente Obama, foi a presidente da Alemanha, Angela Merkel, ou seja, são os chefes de Estado reconhecendo que a sua santidade, o Papa Francisco, nos presenteia não apenas com uma encíclica, mas com um novo jeito de viver. Digo mais, com um novo modo de viver. Esse é o problema. Nós precisamos resgatar um modo mais harmonioso de viver. Agora, isso é muito interessante porque sexta-feira, 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você foi secretário de Estado, secretário de município, trabalha com a questão, tem consultoria, é um ambientalista, está recebendo também essa percepção nova da Igreja. Eu queria perguntar para você, qual a importância de se celebrar, na atualidade, um Dia Mundial do Meio Ambiente? O Dia do Meio Ambiente, ele surgiu na segunda metade do século passado, do século XX, com a Segunda Guerra, foi forte, mas mais que isso, houve um encontro em Roma, olha que interessante, agora falando do Papa Francisco, esse debate começou em Roma em 1968, com cientistas, com estudiosos que produziram um documento chamado Limites do Crescimento. Já em 72, na Conferência de Estocolmo, representantes do mundo inteiro se encontraram, ministros do mundo inteiro, para dizer, olha, nós precisamos cuidar da natureza. Em 1983, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, Grant Arlen, Brundtland, chamado relatório Brundtland, escrito em 1987. Em 92, tivemos a alegria de
presenciar aqui no Rio de Janeiro a conferência sobre o meio ambiente. A Eco 92. A Eco 92. Em 2002, em Joanesburgo, e depois em 2012, novamente no Rio de Janeiro. Joanesburgo, na África. Só estou dizendo isso para dizer que esses anos, esses 50 anos, esse histórico, produziu um largo conhecimento sobre a importância de se desenvolver com qualidade, com harmonia, com respeito à natureza. Olha só, e agora, na atualidade, eu queria que você chamasse atenção quais são os principais desafios da questão ambiental, principalmente para nós aqui no Brasil. Claro que existe uma diversidade de patamares, né, por assim dizer, do meio ambiente no mundo, mas eu queria que você, ao comunicar com as pessoas que nos acompanham, pudesse nos chamar a atenção quais são os desafios atuais dessa questão. Olha, pensando nos 6 biomas brasileiros, da região norte, o bioma amazônico, nós estamos com problema de queimadas e problemas de invasões de terra muito grande. Se você vai para a direita, para o nordeste, para Caatinga, nós temos problemas de falta de eficácia da política pública. Se você pega a Mata Atlântica, nós estamos devolvendo um modelo de desenvolvimento primário que nós executávamos há 70 anos. Precisamos resgatar a Mata Atlântica, os campos sulinos, que têm uma grande presença, um grande desenvolvimento de grãos, mas já começa a despertar para a importância ambiental. E aí, subindo um pouquinho mais à esquerda, nós temos o Pantanal, um bioma frágil, lindo, mas frágil, que precisa ser cuidado. E, claro, o Cerrado, a fisionomia do bioma cerrado, que dialoga ao norte com a Mata Atlântica, a sudoeste com o Pantanal, a sudeste com a Mata Atlântica e ao sul com os campos sulinos. Hoje, nós precisamos prestar atenção, talvez o mais importante para você que está em casa, e essa é uma tarefa nossa de cristãos. Nós precisamos repensar o nosso modo de viver, entender que mais de 80% do nosso corpo é água. Nós temos que celebrar essa água. Nós precisamos entender que o nosso planeta está com febre, o planeta está quente. O debate do aquecimento global, precisamos dar mais atenção a ele. A isso que o Papa vem clamando sobre essa importância. E eu diria que, do ponto de vista dos resíduos sólidos, a gente precisa consumir menos, comprar aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente olha para dentro da casa da gente e ela está cheia de penduricalhos, cheia de coisas que a gente não usa. Então, esse novo modo de viver, para mim, é um desafio que o cristão tem que colocar na sua vida, na sua agenda. Eu queria que você falou da Laudato Si no início, chamou atenção para essa questão geral. Quais são os pontos principais que o Papa Francisco destaca nessa carta encíclica? Eu diria 3, são muitos, mas eu destaco 3. O primeiro deles, o Papa Francisco chama atenção para o modelo econômico que a humanidade vinha desenvolvendo até aqui. Nós precisamos repensar esse modelo econômico, porque ele, às vezes, não prestou atenção que para produzir uma camisa precisa poluir o rio. Não precisa. Nós já temos tecnologias para isso. Para produzir grãos é preciso desmatamento. Não precisa. Com as áreas já desmatadas, nós podemos fazer produção. Segundo ponto, o Papa Francisco chama a atenção para como que a igreja, como que o nosso olhar sobre a criação tem uma visão da integralidade. Tem um místico alemão chamado Eckhart, que fez toda a sua vida uma reflexão sobre a unidade, que nada mais é, nós que somos devotos do Pai Eterno, que nada mais é a existência diversa, unânime, entre Pai, Filho, acolhido pela sua Mãe Maria e Espírito Santo. Então, o Papa Francisco chama a atenção de que nós não precisamos pensar um novo desenvolvimento sem deixar de lado, pelo contrário, temos que promover
os nossos valores cristãos. Nós precisamos estabelecer um diálogo. Esse elemento na encíclica é muito forte, porque nós cristãos temos que dialogar com os outros nossos irmãos e nós precisamos afirmar os valores da criação. E o terceiro é mais do ponto de vista biológico, do ponto de vista ecológico. O documento apresenta os reais problemas da sociedade. Ou seja, ele aponta numa direção de valores cristãos, ele chama atenção para o que para nós é caro, que é um modelo que nós precisamos mudar, e ele aponta um novo caminho, um novo modelo de desenvolvimento. Este ano acontecerá em Roma um encontro, como eu estava dizendo, chamado A Economia de Francisco e Clara, porque o Papa agora quer dialogar com os empresários, com as pessoas que produzem no mundo e dizer, olha, chegou a hora da gente produzir melhor, a gente viver melhor, mas uma economia que não exclua, mas uma economia que inclua, que caiba a todos. Na sua experiência como ambientalista, você tem acompanhado o noticiário, você tem visto essa realidade no mundo. Eu queria que você trouxesse aqui como destaque o que mais dessas iniciativas, além dessa do Papa, claro, que você tem visto e que são louváveis para a atualidade, para o momento presente, para a gente poder pensar assim, a esperança diante de um noticiário que a gente tem visto, como você bem apontou, de tantas situações que têm acometido o meio ambiente, a casa comum, como nós temos essa percepção do mundo, onde nós estamos todos na mesma casa, né, sob o mesmo teto. Como é que você tem observado as boas iniciativas no mundo? Eu vou dizer uma do lado dos pobres e uma do lado do agronegócio, certo, que eu acho todas as duas positivas. Do lado das comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombolas, das comunidades dos povos tradicionais, nós temos experiências belíssimas de produção sustentável. Ou seja, nós já temos, seja no Cerrado, nos Campos Sulinos, na Mata Atlântica, no bioma amazônico, nós temos muitas experiências de produção sustentável. E, neste momento, para o senhor ter uma ideia, Padre Wellington, o Acagil, grandes empresas do agronegócio estão chamando a atenção e estão dizendo, olha, nós não somos favoráveis a desmatamento. Nós, grandes, megas empresas mundiais, estão informando que eles não querem desenvolvimento a qualquer custo. Ou seja, esses dois gestos de produção sustentável de comunidades pobres, pequenas, em harmonia com o meio ambiente, e de grandes produtores rurais, para mim, esses dois exemplos precisam dialogar. Não é? E são exemplos positivos que apontam que o grande produtor de grãos, o grande fazendeiro, começa a sensibilizar e perceber que não é com desmatamento que ele vai conseguir promover um desenvolvimento maior, mas é com tecnologia e aquilo que o Papa está chamando a atenção, é a chamada bioeconomia. Nós precisamos descobrir os valores da bioeconomia. Agora, como gestor público, eu queria que você desse alguma ideia para que nós pudéssemos observar diante do cenário que nós temos aí e diante de tantas situações que nós estamos vivendo, como consequência até, né, dessa falta de cuidado, etc. Você que teve esse diálogo com o setor público, como é que o gestor público pode oferecer ferramentas para a promoção responsável do meio ambiente? Eu acredito que o primeiro deles é puxar a responsabilidade para si. Nós precisamos completar a política nacional de meio ambiente que começou com a ministra Marina Silva lá atrás e efetivar o modelo de descentralização da gestão. Tudo aquilo que tem impacto local, quem pode cuidar é a Prefeitura, a Câmara de Vereadores. Se tem impacto regional, o Estado, se tem impacto nacional, a União. Portanto, nós precisamos completar o Sistema Nacional de Meio Ambiente e resgatar a estruturação de políticas com base naquilo que a comunidade europeia executou muito bem na década passada, que é o chamado princípio de subsidiariedade. Aquilo que pode ser feito a nível local não precisa ser feito a nível regional ou nacional. Então, o primeiro é estruturação de política.
Segundo, envolvimento da sociedade. Nós temos muitas ONGs, cada uma vertidas a um tema, cuidando da água, cuidando do lixo, cuidando do clima, cuidando dos animais. Nós precisamos estruturar, organizar esse discurso de toda a comunidade científica, de toda a comunidade ambiental e devolver a um terceiro elemento que para mim é fundamental. Promover políticas sustentáveis. Promover experiências sustentáveis. Se você tem um córrego perto da sua casa, cuide dele, zele por ele, ajude a limpá-lo. Se você tem uma praça perto da sua casa, cuide dela. Lembre que esse ambiente é seu, ou seja, é esse gesto de sair do seu conforto e buscar a praticar isso que o Papa Francisco está nos chamando a atenção para ação. Nós precisamos, como cristãos, imprimir nossos valores cristãos, fundamental, precisamos, porque ele ilumina, porque ele mostra a beleza da criação. Agora nós precisamos também de gestos concretos. Paulo Souza Neto, ambientalista, que bom poder te ouvir. Eu fico encabulado aqui, o nosso tempo, ele é um tempo de 20 minutos. E o tempo passa mais rápido quando a gente recebe convidados que falam tão bem, que nos enriquecem na sua partilha, como você. Muito obrigado, irmão querido, uma vez redentorista, sempre redentorista, né? Alegria. Essa casa é sua. Muito obrigado por encontrar um tempinho aí na agenda e vir aqui ao nosso programa. Alegria toda minha. Eu posso ler um trechinho, por favor, final, que como devoto do Divino Pai Eterno, eu não vou perder essa oportunidade de ler para vocês um trechinho chamado A Trindade e a Relação entre as Criaturas. O Pai é a fonte de tudo, fundamento amoroso e comunicativo de tudo que existe. O Filho, que reflete quem foi criado, uniu-se a esta terra e foi formado no seio de Maria. O Espírito, vínculo infinito de amor, está intimamente presente no coração do universo, animando e suscitando novos caminhos. Então, eu queria finalizar dizendo que o nosso desafio é apresentar novos caminhos, apresentar um novo modelo de desenvolvimento que caiba a todos, que seja fraterno e que, fundamentalmente, tenha qualidade de vida. Muito obrigado, Paulo. Bem-vindo sempre. Alegria. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia conosco. E nesse momento nós vamos interagir com você que deixou sua mensagem em nossas redes sociais. Você que está ligadinho conosco, Vanessa, é momento de registrarmos a participação dos nossos devotos. Sim, padre, nesse momento quero apresentar com muito carinho a vida da Elizabeth Medeiros, que pede por ela e toda a família, e também por aqueles que estão precisando de oração nesse momento. A Malu Salgueiro, que pede união e conversão para toda a família. Mari Oliver, que agradece ao Pai Eterno por uma cura que o irmão Gilberto recebeu. A Daniele Souza, que pede pela avó Francisca.
toda a cura da enfermidade que ela precisa, e a Nathalie Silva, que agradece e pede ao Senhor por uma graça que ela tanto necessita. Tá certo, e a gente agradece a participação de cada devoto que está ligadinho no nosso programa. Muito obrigado pela sua mensagem, por interagir conosco. E nesse momento de diálogo com o devoto, vamos acolher a participação de uma devota muito querida, Irene de Freitas Ribeiro. Olá, Irene, bom dia. Bom dia, Padre Wellington. Tudo bom? Fala de onde? De Goiânia, Padre Wellington. Tá certo, Irene. Você participa em qual paróquia aqui em Goiânia? Olha, Padre Wellington, aonde a gente morava, eu participava mais da Rainha dos Apóstolos, que está em construção. Sim. Mas eu ia muito na Sagrada Família também. Que bom. Irene, eu quero acolher as suas intenções, quero rezar por você. Olha, Padre Wellington, em primeiro lugar eu quero pedir por toda a humanidade, por todo esse problema que a humanidade inteirinha está passando. Quero pedir por todos que faleceram, todas as famílias que perderam seus entes queridos, o clero que perdeu já tantos sacerdotes. Então, a minha intenção maior é esta, por toda a humanidade sofredora com esse problema desse coronavírus e por todos aqueles que perderam seus entes queridos. Amém. Então agora o Padre vai rezar por você, quero que você coloque a mão no seu coração aí e deixe o Padre então pedir a Deus pelas suas intenções. Divino Pai eterno, nós os pedimos em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro. Colhei as preces da vossa filha, que clama e precisa da vossa bênção. Alcançai com vosso olhar misericordioso cada pedido, necessidade, agradecimento, louvor. Ela que pede, Senhor, por seus irmãos e irmãs, que padecem diante deste mal, o qual nós iremos superar pela vossa graça e misericórdia. Vem com poder para abençoar também a família da vossa filha, confirmando-os na fé para dar testemunho da esperança e de sempre poder levar o vosso amor, à medida em que forem chamados para dar testemunho da vossa graça. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos conceda a saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine. Amém, Irene? Amém para todos nós, Padre Wellington. Muito obrigado, Deus te abençoe. Desse seu trabalho evangelizador, o Senhor Amém. E todos aí de Trindade. Amém, Dona Irene. Muito obrigada. Por nada. Faça como a Dona Irene, participe da nossa família de amor. É muito importante a sua participação para somarmos forças na família dos filhos do Pai Eterno. Ligue para nós no 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. A sua participação nos ajuda a evangelizar o Brasil e para que nós tenhamos sempre a graça de podermos louvar e bendizer o nosso Deus de amor. Vamos agora pedir a bênção para as famílias? Isso, então vamos colocar todas as famílias que participam da associação, aquelas que enviaram para nós seu pedido de oração, é o motivo da nossa prece nesse instante. Divino Pai eterno, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar, vivida na fé e na obediência à vossa vontade. Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos vossos mandamentos. Socorrei-nos na missão de transmitir a fé aos nossos filhos. Abri seu coração para que cresça neles a semente da fé que receberam no batismo. Fortalecei a fé de nossos jovens, para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento ou dificuldade. Pai de amor e de bondade, tornai nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Que nunca mais haja nas famílias episódio de violência e de fechamento, e muito menos de divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Que, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias se tornem conscientes do caráter sagrado e inviolável da família
e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, iluminai a vida dos nossos lares. Amém. Momento de apresentarmos mais pedidos, agradecimentos ao Pai Eterno. É isso mesmo, Padre. Temos aqui a Terezinha, que pede oração por toda a humanidade, o Gabriel, que apresenta toda a sua família, e o Clementino, que reza pelo Padre Robson e por todos da TV. Tá certo. E nesse gesto, colocando a sua intenção aqui, junto aos demais pedidos de oração que recebemos, vamos nos consagrar ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e do glorioso São José, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam, até que a gente volte a se ver de novo, uma chuva serena de graça venha sobre a sua casa, sobre as suas necessidades, sobre a vida da sua família. Muito obrigado a você que esteve conosco. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Padre. E amanhã tem programa Pai Eterno, no sábado. É isso mesmo. Vamos acompanhar a programação da TV das Bênçãos do Pai, que é feito para você, querido devoto, devota, que nos acompanha em todo o Brasil.